Meus amigos, eu quero agradecer todos vocês que têm inscrito no canal, que têm assistido os vídeos, que têm enviado nossos vídeos para todos os lugares. Muitíssimo obrigado. Meus queridos, eu vou contar uma história hoje da Idade Média. Vou contar a história de um órfão chamado Marco Polo. Meus amados, Marco Polo, ele foi conhecer seu pai no ano 1271 depois de Cristo. Porque ele foi criado no mosteiro em Veneza, ou seja, foi criado pela Igreja Católica. Quando ele tinha apenas 6 anos de idade, a sua mãe morreu. E o pai dele era mercador. O pai dele trabalhava indo na Rota da Seda para comprar seda. Viagem essa que demorava 2 anos para chegar lá na China, 2 anos para voltar. Meus amados, os italianos, eles têm uma coisa interessante com os italianos. Os italianos estão em todas. No ano 1196, foi os primeiros italianos que foi lá na China comprar seda, chamado Rota da Seda. Pelo um caminho era 6.500 quilômetros, por outro dava 8.000 quilômetros. Eles pegavam o navio, primeiro ia de navio, depois atravessavam o deserto, depois atravessavam o território da China, viagem de 2 anos. Mas eu não estou falando de que Marco Polo, a história dele aconteceu nessa época, 1196. 1196 é quando começaram os italianos a fazer essa viagem. Eu estou falando agora de um órfão chamado Marco Polo, por quê? Pai de Marco Polo era esse tipo de viajante, então nem ele foi saber que tinha um filho quando o filho tinha 16 anos, que a Igreja Católica comunicou para ele, você sabia que você tem um filho na igreja e tal, foi criado pela igreja. Aí que ele foi lá conhecer Marco Polo. Marco Polo tinha faz 16, 17 anos de idade. Marco Polo foi e pediu para o pai dele viajar com ele. Mas o pai dele falou, não, de forma nenhuma eu posso liberar você fazer essa viagem comigo, que é uma viagem muito perigosa. Mas aquele jovem que já tinha 11 anos que tinha perdido sua mãe, acabou de conhecer seu pai, ele queria ser um aventureiro, porque nessa época esse tipo de viagem era para pessoas que tinham coragem. Se a pessoa tivesse um pouquinho de medo, jamais ele se arriscaria a ser um mercador. Ou seja, para ser mercador, para ser mascate naquela época, tinha que ter muita coragem. Mas Marco Polo tinha essa coragem, porque o pai dele era um aventureiro, o pai dele era um mercador. Mas o pai dele falou assim, não posso te levar, a viagem é muito perigosa. Isso foi no ano de 1271 depois de Cristo. Mas o que Marco Polo fez? Ele entrou no navio escondido, o navio que seu pai ia viajar, e ficou escondido. Quando o navio estava bem longe de Veneza, bem longe da Itália, aí o pai dele descobriu ele no porão. Ficou muito com raiva dele, brigou muito com ele, mas teve que levar ele na viagem para a China. Meus amados, chegando na China, já no ano 1273, ou seja, depois de 2 anos de viagem, muita dificuldade, muita luta, atravessar o deserto, tempestade de areia, era uma coisa muito difícil. Eles chegaram. Na época, quem estava dominando a China eram os mongóis, ou seja, Gengis Khan, no ano de 1209, ele invadiu a China. E ele, em um período de 25 anos, ele dominou naquela época quase todo mundo. E a China estava agora sendo governada pelo neto de Gengis Khan, chamado Kublai Khan, ou seja, o Khan era neto de Gengis Khan. Essa época que Marco Polo chega na China, 1273.
para 74. Meus amados, e o pai de Marco Polo, para fazer um agrado no Khan, que era o neto de Gengis Khan, que estava no poder agora, ele vai e dá o seu próprio filho, Marco Polo, para o Khan, para morar lá com o Khan, porque ele queria um acesso livre para comprar seda, levar para a Europa, vir da Europa. E esse acesso exigia algum preço. Apesar dele pagar os impostos normais, ele ainda deu o filho. O Marco Polo ficou muito aborrecido com aquilo, ficou muito chateado, porque ele não pediu para ir na viagem para ser entregue para a China, mas o pai dele fez isso. E ele ficou ali uns 3, 4 meses, muito chateado. Mas depois ele foi acostumando com aquela vida da China. Como ele foi criado na igreja católica, ele era uma pessoa culta. Ele sabia escrever, ele sabia o latim, ele sabia escrever o italiano. Ele era uma pessoa culta. Devido a ser uma pessoa culta, o Kublai Khan começou a usar ele como uma pessoa instruída na corte. Começou a pedir opiniões para ele. E ali ele foi ter treinamento de guerra, treinamento de luta, tudo que o Kublai Khan mandou. E aconteceu que teve algumas guerras e Marco Polo acabou ajudando Kublai Khan a vencê-las. Só que teve uma guerra que ele fez, Kublai Khan mandou ele numa cidade na China, no sul da China, apesar dos mongóis ter conquistado toda a China, mas tinha uma cidade murada na China, no sul da China, uns muros muito altos, muito fortes, os mongóis não conseguiam entrar. Ou seja, nem Gengis Khan conseguiu, nem Ojedei, que é o filho de Gengis Khan, conseguiu, e agora o neto também não conseguia de jeito nenhum. Já tinha 70 anos que eles queriam vencer uma cidade no sul da China, mas por causa das suas muralhas muito altas, eles não conseguiam. Esse Kublai Khan foi e falou assim: Marco Polo, pega mais uma pessoa aí, vai lá nessa cidade, descobre a fraqueza daqueles muros, vê se tem alguma fraqueza, porque o meu avô, meu pai não conseguiu invadir aquela cidade, nem conquistar aquela cidade. Já tem 70 anos e eu quero conquistar essa cidade. Mas acontece que eles fizeram uma armadilha, uma determinada parte do muro parecia que estava reconstruindo, parecia que estava fraco, parecia que ali era um ponto fraco. E Marco Polo foi e escreveu aquilo. Ó, no lado, tem um lado que estão reformando o muro e lá é a fraqueza, lá que nós podemos entrar. Mas era uma armadilha. O exército do Kublai Khan foi, tentou invadir para aquele lado, mas quando eles entraram ali não tinha nada de fraco. O exército da China estava tudo preparado lá e teve uma grande vitória sobre o exército mongol. Meus amados, muitas pessoas perguntam assim: o exército mongol foi o exército pior e mais covarde do mundo, pior do que o Hitler? Eu vou falar com vocês que foi talvez 50 vezes pior que o Hitler. Por quê? Meus amados, os mongóis faziam da seguinte forma. Na época eles conseguiam um exército muito grande. Primeiro, eles eram feiticeiros, eles acreditavam em xamã, eles acreditavam que o deus deles, que era um deus Tengri, era um lobo, eles usavam muita feitiçaria, ou seja, todo o exército, todo general tinha o seu xamã. E por que o exército crescia tanto, o exército mongol na época? Por causa da sua brutalidade. Eles invadiam a cidade, faziam prisioneiros, colocava dentro de umas gaiolas feitas de madeira grande, quantidade, fazia aqueles grandes gaiolas lá de madeira. E eles tinham um panelão de 500 litros feito de bronze, e eles colocavam fogo debaixo daquele panelão e começava a ferver. Aí eles pegavam alguns prisioneiros e começavam a cortar o braço, perna e jogar dentro daquele panelão para fazer comida para os próprios prisioneiros. Ou seja, alimentava os prisioneiros dos prisioneiros. Então, depois que matavam uns 15, 20 e jogavam naquele panelão, o general chegava no meio daqueles prisioneiros assim, que tinha lá 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, ele falava assim: quem aí quer servir o maior exército do mundo? Todo mundo levantava a mão.
para não morrer. Então o exército mongol pegava aquele tanto de soldado da cidade que era conquistada e transportava aquele soldado da cidade que era conquistada para quem? Para o seu exército. Então o exército foi crescendo, crescendo. Por isso que em 25 anos, Gengis Khan conquistou o mundo quase todo na época, por causa dessa brutalidade. Então Marco Polo viu uma fraqueza naquele muro e falou para Kublai Khan que ali era a fraqueza que eles podiam entrar. E o exército de Kublai Khan chegou lá e caiu numa armadilha. Nele cair na armadilha, Marco Polo foi sentenciado à morte. E quando ele estava lá na sua cela preso, pensando o que podia fazer, ele lembrou da história. Quando você conhece a história, você pode vencer uma guerra. Quando você conhece a história, você pode sair da situação difícil. Marco Polo só não morreu porque conhecia a história do passado. Ele lembrou que Alexandre, o Grande, para vencer a cidade de Tiro, que era a cidade fenícia, na beira do mar Mediterrâneo, não tinha jeito de invadir aquela cidade. E Alexandre tentou fazer o quê? Ele construiu um caixote, uma torre de madeira muito grande. Do lado ele colocou couro, pele de animais, e encheu de soldados e empurrou aquela torre até no muro da cidade de Tiro. Quando chegava lá no muro, aquela torre descia uma rampa e os soldados invadiu Tiro e conseguiu vencer. Alexandre, conhecedor da história, sabia que Alexandre usou muito as catacumbas para derrubar muros, não na cidade de Tiro, porque na cidade de Tiro não tinha jeito de usar catacumbas. Ele foi e mandou chamar o Kublai Khan e falou assim: eu tenho um jeito de te dar a vitória sobre a cidade do sul da China. Como? Mostrou o desenho para eles: constrói essas catacumbas aqui que jogam pedra de 100 quilos. Quando ela ficou pronta, o exército de Kublai Khan foi lá novamente nessa cidade, derrubou o muro e tomou essa última cidade. Cidade essa que Kublai Khan ficou muito feliz de ter tomado, porque o seu avô não conseguiu, o seu pai, o Gedei, não conseguiu, nem Gengis Khan, mas ele conseguiu por causa de Marco Polo. Então Marco Polo ficou uma pessoa morando naquela corte muitos anos, e ele ajudou esse Kublai Khan muitos anos. O exército mongol só foi enfraquecer na China e perder a guerra no ano 1360, por quando os chineses descobriram a pólvora. Aí eles se enfraqueceram e os chineses retomaram a China do exército mongol. Mas pode-se dizer que é o exército mais covarde que já existiu na face da terra, os mongóis. Marco Polo, quando Gutenberg, no século XIV para o século XV, inventou a máquina impressora, ou seja, uma máquina de madeira onde colocava o papel e imprimia várias folhas de uma vez, o primeiro livro que Gutenberg fez foi a Bíblia. Mas o segundo livro depois da Bíblia foi exatamente contar a história de Marco Polo. Então, Gutenberg na Alemanha tinha os escritos de Marco Polo, que ele é uma pessoa culta, ele escreveu tudo o que aconteceu lá. E Gutenberg foi, depois da Bíblia, imprimiu o livro de Marco Polo, que na época foi o livro mais lido que tinha, depois, só a Bíblia que ganhava desse livro de Marco Polo. Porque todo mundo queria conhecer a história na China, todo mundo queria saber o que acontecia do outro lado do mundo. E Marco Polo viveu lá muitos anos na corte, escreveu tudo e revelou. E Gutenberg imprimiu esse livro. Então Marco Polo morou e viveu com o exército mongol na China. E só ficou vivo porque ele conhecia a história. Conhecer a história é muito importante, porque a gente aprende com aquilo que já aconteceu. Na nossa vida é a mesma coisa. Muitos erros podem ser evitados se você analisar aquilo que já aconteceu. 90% de tudo que acontece de ruim com o ser humano pode ser evitado. 10% não pode. Então, conhecer a história é conhecer os fatos e não cometer os mesmos erros. Essa é a história de Marco Polo.
que começou em 1271, lá na China. Obrigado.